Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos do dia a dia e de relevância. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos ao Papo Certo. Hoje, no nosso Papo de Família, estaremos falando sobre os benefícios para autistas e PCDs. Quem vai esclarecer tudo isso para nós é a doutora Daiane Elisa. Muito obrigado pela presença no programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Fico extremamente grata de estar aqui compartilhando de um assunto de utilidade pública aí que vai ajudar muitas famílias, com certeza. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Daiane. E você de casa que nos assiste já sabe, o programa é interativo. Então venha participar enviando a tua pergunta, o teu comentário através do nosso WhatsApp que aparece aí na tela, 3029 8080, que no finalzinho do programa a doutora já vai responder para vocês. Então agora eu vou chamar um intervalinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e eu quero aproveitar e te convidar para dar uma passadinha no nosso Instagram, papocerto.com.br, para conferir a agenda da semana e também trazer a tua sugestão de quem tu quer ver aqui na bancada e também o assunto. Então, doutora Daiane Elisa, nossa convidada de hoje, esclareça para nós o que é e quem tem direito ao BPC-LOAS. Então, o BPC-LOAS, ele é um benefício assistencial para pessoas com deficiência ou idosos que são de baixa renda, que preenchem o requisito de miserabilidade. O que é a palavra BPC-LOAS? Isso às vezes gera uma dúvida entre as pessoas. Sim, e as pessoas chegam muitas vezes, eu quero me aposentar, eu preciso do LOAS, eu preciso do BPC. BPC é um benefício da prestação continuada. Ele é um benefício assistencial para essas pessoas que não têm condições de exercer nenhuma atividade laborativa e nem tem familiares ou renda que possa ajudar na sua subsistência. Então não é uma aposentadoria, é um benefício. Não é uma aposentadoria, não tem nada a ver com aposentadoria. E LOAS é por causa da lei, né? É por causa da lei, é uma lei orgânica que criou esse benefício, e então por isso que tem esse benefício assistencial que dá esse amparo às pessoas que não têm renda e não podem exercer nenhuma atividade laborativa. E doutora, no caso, para a pessoa ter o benefício idosos, ele precisa ter tido contribuições? Não, idosos não precisam ter contribuições. Às vezes as pessoas até não sabem direito o que é contribuição, né? Ter a carteira assinada, ter um contribuinte individual, não precisa. Mesmo as pessoas que nunca trabalharam, que nunca exerceram nenhuma atividade remunerada, podem se aposentar quando atingem a idade e preenchem o requisito de miserabilidade. Bom, mas aproveitando que falamos sobre isso, fala então a diferença de ter a carteira assinada e a contribuição. Creio mais sobre a contribuição, porque as pessoas têm bastante dúvida em relação a isso, né? Sim. E as pessoas, às vezes, assim, chegam, eu quero me aposentar, né? Procuram, eu quero me aposentar. Trabalhei lá 10 anos de carteira assinada, agora eu vou me aposentar por idade, porque eu já completei aqui a minha idade, os meus 65 anos e quero me aposentar. Não é simples assim. Mesmo para aposentadoria por tempo de contribuição, mais idade, você precisa preencher o requisito de 15 anos de contribuição, mesmo atingindo a idade. Se não tiver 15 anos de contribuição
mais idade você não vai se aposentar. Ou então 30 anos de contribuição, né? Então existe essa diferença aí do BPC-LOAS. Mesmo se o idoso trabalhou lá 10 anos, mas não fechou os 15, não vai ter direito à aposentadoria, mesmo atingindo o requisito da idade. Mas direito ao BPC talvez tenha. Ao BPC-LOAS talvez tenha, preenchendo o requisito ali da miserabilidade. Por isso a importância de sempre ser direcionado por um profissional que vai saber te indicar, porque as pessoas chegam muitas vezes pedindo, eu quero me aposentar. E aí tu vai olhar, não tem direito a uma aposentadoria, mas o BPC vai auxiliar aquela pessoa com certeza. Com certeza. Falar um pouquinho, então, sobre as doenças. Quais são as doenças que podem dar, então, direito ao benefício? Então, existe uma lista, né, de deficiências. Essa deficiência ela pode ser física, mental, intelectual e sensorial. Porém, a legislação, tanto tribunais como a justiça, ela tem entendido algumas doenças que incapacitam realmente por longo prazo para a vida laborativa. Por exemplo, um obeso que tem uma obesidade mórbida, que não consegue trabalhar, pode ter direito ao LOAS. Não é uma regra, eu sou obeso, vou ter... Não, mas pode ter, desde que preenchido o requisito ali de não conseguir trabalhar e da miserabilidade. Depressão, não é uma simples depressão, mas uma pessoa que tem uma depressão em um grau mais profundo, que já tentou suicídio algumas vezes, enfim, diabetes. Eu tenho diabetes, eu tenho direito ao LOAS? Não. Mas se tu tem outras coisas junto com a diabetes que te impossibilitam de ter uma vida normal, tu vai conseguir o BPC-LOAS também. Então, essa seara da doença, ela pode ser considerada uma deficiência desde que comprovado ali esse requisito. E nesse caso da doença não tem relação com a idade, né, doutora? Não, esse caso da doença não tem relação com a idade. Uma criança pode receber o benefício da prestação continuada, desde que comprovado ali, né, a miserabilidade e a incapacidade. Tu falaste sobre a questão dos requisitos para poder qualificar o benefício. Traz para a gente uns 2 exemplos, por favor. O que a gente precisa ter, né? A gente precisa, se for deficiente, a gente precisa ter um laudo médico com a deficiência, né? Ou um ou mais de um, quanto mais tiver nesses casos, melhor. Precisa estar cadastrado no CAD único, tem que estar lá tudo, as informações corretas no CAD único. E aí, ter esses 2 requisitos e o requisito da miserabilidade, que daí tem que estar lá no CAD único a função da renda ali, que não pode ultrapassar de 1/4 do salário mínimo por pessoa da família. Claro que existem algumas exceções, se comprovado ali que a pessoa ela precisa, ela usa o dinheiro que ela ganha já, um familiar daqui um pouco ajuda com R$1.000, passou um pouquinho de 1/4 por pessoa da família, per capita, né, renda per capita. A gente conseguindo comprovar os gastos e que é para a subsistência daquela família, a gente consegue ainda assim o BPC. Muito bem, olha, quanta informação e quanto serviço que a doutora Daiane está trazendo aqui para quem nos assiste e muitas vezes não sabe deste seu direito, né? E o grande recado que a doutora deixou aqui, além dos requisitos, é procurar um advogado especialista, porque às vezes a gente acha que não tem direito e tem, né? Então, importante é procurar, né? A senhora comentou sobre crianças, né, que podem ter direito ao BPC, mas como funciona? Qualquer criança, como se enquadraria? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem aumentado muito o número do diagnóstico de autismo, por exemplo, né? Nós temos o meu enteadinho, ele é autista, então a gente acompanha lá uma associação e tem sido muito comum esse diagnóstico. Então, uma criança que ela é autista, eu tenho o diagnóstico, eu posso solicitar esse benefício? Não, tem que preencher o critério da miserabilidade, da renda, né? Tem que ter isso. No autismo, a gente ainda consegue comprovar, se passa um pouquinho da renda, os gastos, porque o autista ele demanda muito tratamento, muitas terapias, então a gente consegue ainda. Mas crianças, por exemplo, que têm esse diagnóstico, ou síndrome de Down, ou qualquer outra deficiência, têm direito ao benefício do BPC. Mas aí é diferente do idoso carente, que pode, em decorrência da sua idade avançada e da sua carência da miserabilidade, ter o direito. No caso, a criança não basta ela ser carente financeiramente, né, ter a miserabilidade, enfim, ela tem que ter alguma doença, algo que... Sim, ela tem que ter a mesma coisa que um adulto que tem alguma deficiência. O critério de deficiência é tanto para adulto quanto para criança. Certo, então não basta ser carente. Não basta ser carente, exatamente. E também, assim, não basta ter o diagnóstico de autismo, por exemplo. O meu enteadinho não tem esse direito, tem que preencher esses 2 requisitos, deficiência e miserabilidade. E em relação às regras para os autistas,
o autista nível 1, ele tem chance de conseguir o benefício ou é somente os 2, 3 ou nível Tem. 4? O autista nível 1, ele tem, o suporte 1, ele tem direito também ao benefício, por quê? O autismo, a gente consegue uma melhora. O autismo não tem cura, né? A gente consegue uma melhora. E mesmo o autista de suporte 1, ele demanda muitas terapias, ele demanda uma pessoa para ajudar, ele demanda uma pessoa que vai ficar disponível para acompanhá-lo no tratamento. Então, tem sim direito ao BPC, mesmo sendo suporte 1. Eu vejo que pelo suporte 1, no mínimo que se precisa é de um fonoaudiólogo, porque a maioria deles já com nível 1 já tem a dificuldade da fala. E também um professor como suporte na escola, porque ele tem também uma dificuldade de aprendizado. Na verdade, assim, né? O mínimo, assim, que um autista suporte 1, ele vai precisar na primeira infância, ali nos 3 anos. É um TO, claro que eu não sou técnica, né? Mas, assim, a gente, por conhecer, por ter um em casa e por fazer parte de uma associação, um TO, psicopedagoga, fono, um neuro bom. Então, tudo isso vai ajudar no desenvolvimento dessa criança para que ela permaneça em suporte 1. Porque também tem isso, se a criança ela não tem esse tratamento, ela pode retroceder e pode passar de 1 para um 2. Então, isso que tem que cuidar. Por isso que o BPC ele vem também para dar esse amparo para que a família possa dar esse suporte para essas crianças. Então, por isso que também nessa ficha que se preenche, é necessário que todos os dados sejam revelados exatamente como são, não é, doutora? Exatamente. Por isso que existem alguns profissionais, né? Eu já atuo dessa forma. Quando a gente solicita uma cartinha, que a gente chama, que é esse termo que a gente usa mesmo com os nossos clientes, a gente já dá uma cartinha solicitando para o médico tudo o que a gente precisa, que ele descreva todas as terapias que aquela criança precisa, justamente para que a gente consiga esse amparo para essa criança. Muito bem. E quem recebe o benefício, ele pode estudar? Claro, sem problema nenhum. Mesmo sendo adulto, às vezes a criança ganhou, né, o benefício quando criança, aí já completou 18 anos, continua recebendo, pode inclusive fazer uma faculdade e continuar recebendo o benefício. O estudo não vai incapacitar de receber ali. Eu tenho uma pergunta para ti que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para o nosso público, que é em relação aos laudos médicos. Estes laudos, para entrar com um pedido de benefício, tem que ser de médicos do SUS ou podem ser de médicos particulares? Sabe que essa é uma dúvida até de advogados. Muitos me questionam sobre isso. Não precisa ser médico do SUS. Porque o que acontece? Hoje em dia o SUS nos dá um suporte, mas muitas consultas especializadas demoram muito. As crianças entram na fila, os adultos, enfim, e demora muito essas consultas. Então, às vezes consegue por alguém vai lá pagar uma consulta, pode ser de um médico particular. O que tem que ter é um CID ali, tem que ter um laudo, independente se é de médico do SUS ou médico particular. Isso não vai interferir na concessão do benefício. Olha que informação interessante, eu desconhecia. Eu acreditava que fosse como um benefício previdenciário, que aí sim tem que ir para o SUS, né? Mas é diferente. Não pode necessariamente. Nesse caso, pode ser um médico particular. E, doutora, como funciona o critério da miserabilidade e o valor por pessoa da família? Se puder ajudar assim, a chegar neste número, né? Então, o que a legislação entende? Né? 1/4 do salário mínimo por integrantes da família. Mas dentro deste cenário, às vezes a gente consegue passar um pouquinho. Por exemplo, comprovando os gastos, com terapias, por exemplo, com medicamentos, com consultas médicas, a gente consegue passar um pouquinho. E uma coisa interessante, por exemplo, trazer um cenário bem prático aqui. Uma mãe e um filho vivem naquela residência e aí não tem renda e conseguiram um benefício. Aí vem um filho que é casado morar na mesma casa, né? Com a esposa e tal. Aí as pessoas perguntam, a renda desse filho que veio morar na minha casa com a esposa vai integrar o meu grupo familiar? Não. Filhos casados não entram neste grupo familiar. Isso é um erro que às vezes acontece quando as pessoas vão fazer o cadastro, porque as pessoas que fazem esse cadastro não têm esse conhecimento. E às vezes colocam todo mundo na renda e isso, inclusive, faz com que as pessoas não consigam o benefício. Então, tem que cuidar. Se é casado, tem já a sua família, mesmo que more na mesma residência. Não faz parte do grupo familiar. Não entra no critério de renda. Importante a sua informação. E mais uma vez eu digo, né? Na dúvida, procure um advogado especialista, né? Inclusive, eu falo isso até para as pessoas que têm certeza que vão conseguir o benefício, talvez consiga benefícios melhores, né? Tem mais facilidade e também agiliza muito no processo administrativo, porque ele tem um processo, tem que ter prova, tem que fazer prova de tudo isso.
né? E o advogado, mesmo que seja apenas um processo administrativo, ele vai fazer com que esse processo seja mais rápido e a pessoa consiga o benefício antes, né? Então, sempre trabalhar desta forma é melhor. Então, pessoal, hoje o nosso papo é de saúde e nós estamos falando sobre os benefícios para autistas e PCDs. Vamos fazer um intervalo de 1 minutinho com os nossos apoiadores Fortus Group e Prime Gourmet e já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos. Você está assistindo o Papo Certo aqui na Ubra TV e também pode assistir através dos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Essas duas plataformas que indo lá, tu já pode compartilhar. Então, doutora Daiane Elisa, continuando o nosso papo certo, como funciona o processo de solicitação do BPC? Então, é obrigatório a gente fazer esse pedido primeiramente administrativo. Vai juntar lá toda a documentação e vai fazer esse pedido administrativo. Ali vai passar por uma perícia social e também médica, né, se for o caso, se não for idoso. E aí ali vai sair ou deferido ou indeferido o pedido, né? Sendo deferido, já começa a receber, que é bem mais difícil. Sendo indeferido, a gente tem o recurso ali dentro do INSS mesmo, que eu não indico muito fazer recursos administrativos. E aí a gente já pode ajuizar um pedido judicial, né, do BPC. E aí é a melhor alternativa justamente porque vai ser analisado por um perito, um médico perito e uma assistente social também do juízo. Então, estes são os caminhos que a gente pode fazer esses pedidos dos benefícios. Então, é possível pedir o benefício diretamente pelo INSS, mas é melhor fazer isso através de um advogado? Sim. O que acontece? Eu posso fazer o pedido administrativo sozinho, tranquilo, pelo INSS, né? Porém, contudo, todavia, é sempre bom ter um profissional que acompanhe esse pedido, porque as chances de ser deferido administrativo, que vai ser melhor para o cliente, vai ser mais rápido, vai ser muito maior. E ainda assim, se for indeferido, o advogado imediatamente já vai saber como proceder para fazer esse pedido judicial. E aí, judicial, se for indeferido, porque de qualquer forma, na verdade, muitos pedidos, 80% dos pedidos administrativos são negados. Então, tu já tem que fazer esse pedido judicial. E aí, tu vai ter que contratar um profissional depois para fazer esse pedido. E aí, o profissional vai lá, olha, poderia ter resolvido isso administrativo. E aí, vai entrar judicial. Então, é sempre bom contratar um advogado já desde o começo para te auxiliar nesse pedido. Até porque tem as entrelinhas, né? E como tu falaste nessa fichinha que é preenchida, daqui a pouco um pequeno detalhe faz toda a diferença para as informações. Essa cartinha, por exemplo, que a gente utiliza, que a gente pede para os clientes levarem para o médico fornecer as informações que a gente necessita. Isso já corta caminho, porque às vezes o médico está lá, atende 10, 15 pessoas por dia, ele vai lá colocar o CID, não vai colocar o que aquela pessoa realmente tem. E aí com essa cartinha, e os médicos são super solícitos, eles vão lá e respondem realmente todas as perguntas que a gente precisa e a gente já consegue fazer um pedido bem fundamentado mesmo administrativo. Até porque se tu for observar, o médico ele tem uma visão profissional e a mãe e o pai podem ter outra visão.
Então, daqui a pouco a criança realmente tem aquela deficiência que os pais não querem enxergar. Exatamente, isso acontece muito, muito, muito. Tem quando é criança, né, os pais eles ficam naquele luto, né, naquela resistência de receber um diagnóstico. E muitas vezes, eu sempre falo, né, é mais fácil tu pecar pelo excesso de cuidado, de terapias, de médicos, do que pela falta. Porque uma criança, principalmente na primeira infância, a gente tem ali o período de elasticidade cerebral, né? Que a medicina explica, enfim. Então, a gente precisa estimular essa criança o quanto mais melhor até os 10 anos de idade. E aí, depois, a gente vê o que a gente faz. Então, peca pelo excesso, se acha que tem... E hoje o autismo, ele está muito latente na sociedade. Então, a gente precisa ir atrás. Viu que a criança tem ali um atraso? Vai atrás, busca, não tem tantas condições. Busca um profissional, busca ali esse benefício previdenciário para te ajudar, vai te ajudar a poder dar suporte melhor para essa criança. Excelente, doutora. Eu fiquei aqui assustado com o percentual de 80% de negativa por parte aí do INSS em relação aos benefícios. Isso aí me chamou muita atenção. Então, prevenção, procurando um advogado, né, gente? Doutora, dando continuidade, eu preciso, então, é possível uma casa que tem 2 pessoas receberem o BPC na mesma família? Sim, sim, sim. O critério de renda, né, quando a gente fala ali 1/4, aí outro ponto importante para procurar um profissional que vai te direcionar. Porque é a renda, né, familiar. Eu ganho R$500, meu marido ganha R$500 porque trabalha de pedreiro, são 5 pessoas na família e eu tenho um filho já que recebe o BPC, um salário mínimo. Esse BPC, ele não entra como renda. Esse benefício assistencial, ele não vai entrar como renda. Então, vai contar só aqueles R$500 que o marido ganha lá como pedreiro. Então, o que acontece? Eu posso, sim, ganhar 2 benefícios previdenciários, assistenciais, 2 benefícios assistenciais na mesma família. Eu tenho 3 filhos daqui um pouco com deficiência. Eu vou conseguir. Eu recebo um benefício assistencial. Meu filho vai receber também. 2 idosos, por exemplo, os 2 poderão receber. Porque esse salário mínimo, ele não entra como renda, esse benefício assistencial. Ele não cumula com nenhum outro benefício. Por exemplo, eu ganho uma pensão por morte, mas eu ganho R$300 de pensão por morte. Então, é só minha renda. Mas eu preencho os requisitos para o BPC. Aí a pessoa vai ter que abrir mão dessa pensão por morte para ganhar o BPC. Mas o que acontece? A pensão por morte, ela ganha R$300. O benefício assistencial, ela vai ganhar um salário mínimo. Vai explicar direitinho, essa pessoa vai ver o que para ela faz mais sentido. Ele não cumula com nenhum outro benefício, exceto o Bolsa Família, que também é um benefício assistencial. Essa era a nossa próxima pergunta aqui, se pode, no caso, ter o BPC e o Bolsa Família. Sim. As pessoas chegam perguntando por que tem esse auxílio do Bolsa Família. Eu vou perder o Bolsa Família? Não. Inclusive, as pessoas que recebem o Bolsa Família já são aquelas pessoas que estão lá no CadÚnico, né? Já tem um cadastro atualizado e aí, então, já tem esse direito ao benefício assistencial. Então, cumula os 2 sem nenhum problema. Então, isso é importante. Às vezes, a pessoa não procura... Por medo de perder. Exatamente. Então, aí, gente, olha, outra dica rica aqui da doutora é quem já recebe, então, Bolsa Família, sim, pode ter direito ao BPC. Bem importante essa informação. Sim. E, doutora, independente da deficiência, ser autismo ou deficiência mesmo, o valor do benefício é sempre o mesmo? É sempre um salário mínimo? Ou pode ser mais, ou às vezes pode ser menos? Não, o benefício assistencial vai ser sempre um salário mínimo. Independente da deficiência, sendo idoso, autista, síndrome de Down, sempre um salário mínimo. E esse valor ele é recebido através do banco? Do banco, vai ser sempre pela Caixa ou pelo Banco do Brasil. Muito bem. Quem tem direito ao benefício recebe o 13º? Não recebe o 13º, né? E as pessoas confundem muito o benefício assistencial, o BPC-LOAS, com a aposentadoria. E como não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial, não tem direito a 13º e também não pode fazer empréstimos consignados, né? Ainda existe, não pode. Até poderia, e aí suspenderam, Teve uma época, suspenderam, e aí, enfim, agora podem fazer alguns tipos de empréstimo que vem descontado do banco mesmo, mas não é aquele consignado que a taxa é mais baixa, né? E, doutora, tem alguma coisa em relação a um acréscimo de 25%? Sim, que acontece? Tem algumas pessoas, por exemplo, se eu tenho
um auxílio doença, tá? Eu sou deficiente, eu sofri um acidente e fiquei com alguma doença que me incapacitou para o trabalho. E eu tenho qualidade segurada, eu tenho uma carteira assinada, então eu tenho um benefício de auxílio doença, né? Daí é um benefício previdenciário. Nestes casos que eu não consigo me cuidar sozinha, eu posso solicitar uma ajuda de custo de 25% porque tem uma outra pessoa que me cuida. Dentro do BPC não tem esse direito. E as pessoas, por serem deficientes, muitas vezes confundem e querem buscar esses 25%. No BPC não tem esse direito. Esse direito é só para quem recebe benefícios, aposentadorias ou auxílio-doença. O BPC não. Mas seria bom que tivesse, porque tem pessoas que realmente não têm condições. Com certeza, excelente. Porque na maioria dos casos de BPC são de pessoas com deficiência. E, gente, eu ia fazer triste. essa pergunta. O maior número de pessoas que recebem o benefício é por deficiência. Por deficiência, porque eu mais sei que muitos idosos também, mas... Tem idosos, mas o maior número são deficientes. E muitas pessoas que, inclusive, precisam de cuidado de outras pessoas, que esses 25% ajudariam muito. E, doutora, esses benefícios, tanto o BPC como o próprio PCDs, eles são vitalícios? Sim e não. Por quê? Não é automático. Eu ganhei e eu vou ficar recebendo eternamente, não preciso fazer mais nada. O CAD único vai ter que estar sempre atualizado. A cada 2 anos pode haver essa necessidade de fazer uma nova perícia e o critério de renda vai ser sempre ali consultado pelo CAD único. Então, tem que estar sempre cuidando. Se a pessoa assinou a carteira, se a pessoa está recebendo alguma coisa que está vinculando ao INSS, pode perder o benefício. Agora, se permanece no mesmo estado, é só manter ali os cadastros atualizados que não vai perder. Então, não são necessárias perícias anuais, semestrais, como funciona? A cada 2 anos pode ser requerido pelo INSS uma nova perícia, mas se a pessoa estiver no mesmo estado, vai continuar com benefício. A gente teve agora, durante a pandemia, até mesmo pós-pandemia, deu uma cessada nessas... essas perícias periódicas, não é, doutora? Mas deu uma retomada depois também, né? Não, foi só assim, bem no forte da pandemia ali que deu uma parada, né? Os médicos não queriam fazer mais as perícias presenciais e aí veio para suprir essa falta ali, aquele benefício emergencial, até que as pessoas pudessem retomar e fazer as perícias. Mas agora já está tudo normalizado, já estão fazendo tudo normal. E o cadastro único, como que as famílias, enfim, fazem esse registro? Tem que procurar o CRAS da cidade. Geralmente fica no CAPS, mas o CRAS vai fazer esse cadastro dessas pessoas. Doutora, tem uma pergunta aqui para vocês saberem. Através do nosso Instagram, a gente publica quem é o nosso convidado e lá mesmo vocês já podem mandar a sua perguntinha. Meu filho tem 8 anos e eu recebo benefício. Se eu assinar a minha carteira, se minha carteira for assinada, eu perco ele? Possivelmente sim, a não ser que comprove que esse valor do benefício é utilizado totalmente em benefício dessa criança. Por exemplo, com terapias, com médico, com remédios, enfim. Aí consegue permanecer com a carteira assinada, mas vai ter que ser bem criteriosa essa questão de comprovação do investimento da renda ali que recebe do benefício. Bom, perfeito. Então, doutora Daiane, muitíssimo obrigada pela tua presença. Tenho certeza que o pessoal de casa aí gostou muito de te ver aqui conosco. Muito obrigada pelo convite e estou à disposição para mais e mais bate-papos. Eu agradeço a todos e a todas que nos assistiram. Lembro que amanhã às 7h30, né, pode ser revista essa entrevista com a doutora Daiane. E quero deixar um abraço grande lá para o pessoal de Tramandaí e Imbé. Bom, vocês já sabem, né? A quarta-feira é o nosso Papo Empreendedor. Então, mais um programa inédito aqui para vocês e esperamos a todos. Até lá!